Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa última aula de Introdução ao Cooperativismo. Contamos com a atenção de vocês aí, prestando atenção na nossa aula, porque é a revisão para a nossa avaliação. Então, contamos que vocês enviem as dúvidas aqui para a gente, através do professor Adriano, para que nós possamos tirar todas as dúvidas que ficou em relação à disciplina. Olá, professor Adriano, tudo bem? Olá, professor Samuel. Bom, queridos alunos, hoje é o dia mais esperado, né? O dia que vocês vão verificar que o aprendizado foi suficiente e a gente vai ter um momento muito exitoso na realização dessa avaliação, que a gente preparou uma revisão, o professor Samuel preparou especificamente uma revisão que contemple tudo o que vai cair nas avaliações. Professor Samuel? Exatamente. Então, nós vamos recapitular alguns assuntos que nós trabalhamos nas nossas aulas, mas eu garanto que está tudo fresquinho aí na memória de vocês, que vocês estudaram para a nossa prova, mas é como uma forma de recapitular alguns conteúdos. Nossos conteúdos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, nós vamos falar sobre as organizações cooperativas e o cooperativismo, que foi aquilo que nós trabalhamos nas nossas aulas. Tanto os aspectos conceituais e também a concepção histórica do cooperativismo. Nós vamos fazer uma visão geral de toda a nossa disciplina. Então, nós vamos rever esses aspectos conceituais relativos às cooperativas e ao cooperativismo, dar uma breve recapitulada no histórico do cooperativismo, recapitular quais são os tipos de cooperativas, os seus tipos de gestão, verificar uma questão em relação aos aspectos legais e também falar um pouquinho sobre o perfil do profissional das cooperativas que vai estar alcançando objetivos e resultados satisfatórios para a organização cooperativa. Iniciando aqui, nós vamos recapitular lá o que é cooperativismo. Se vocês recordarem aí na nossa primeira aula, vários de vocês colaboraram aí com algumas ideias do que é o cooperativismo para vocês, e nós iniciamos a nossa aula com uma enquete perguntando o que é o cooperativismo. E aí nós percebemos que nem todo mundo sabe o que é o cooperativismo. Então, de acordo com o dicionário Aurélio, o cooperativismo é um sistema que preconiza o princípio cooperativo por meio de progresso e distribuição de riqueza. Então, o cooperativismo é o trabalho em equipe, ajuda mútua, caminhar para o mesmo lado. Se observarmos aqui na figura que nós temos, enquanto cada um dos animais, aqui dos componentes da figura, está indo para um lado, nenhum dos dois consegue atingir o objetivo, que é comer aqui, se alimentar. Então, fica criando atrito entre os dois, mas quando os dois param e pensam, eles conseguem atingir os objetivos e conseguem alcançar as metas. Então, quando nós falamos do cooperativismo, e a definição aqui do nosso dicionário, que traz que prioriza o princípio cooperativo como um meio de progresso, visando o progresso e a distribuição de riqueza e de renda. Então, nós entendemos que é importante que haja essa ajuda mútua. Eu creio que ficou bem claro, e vários professores presenciais aí já trouxeram para a gente essa questão de como vocês já praticam ações de cooperação entre si no dia a dia de vocês. Então, existem algumas questões quando a gente fala de cooperativismo, existem algumas palavras-chave que são importantes a gente relembrar, recapitular em relação ao cooperativismo e a cooperar entre si. A primeira palavra é a cooperação, como eu acabei de dizer. Então, nós precisamos cooperar, trabalhar junto, trabalhar em equipe, trabalhar visando com que um objetivo comum, um objetivo de todos ali sejam alcançados. Outra questão que está envolvida é o cooperado. O que é o cooperado? O cooperado é aquele que faz parte dessa cooperativa, como nós já falamos nas aulas anteriores. O cooperado ele ajuda na gerência dessa cooperativa, porque ele tem voto, ele vai estar expressando a sua ideia. O
Cooperativo, o espírito cooperativo é importante que nós pensamos no espírito cooperativo, porque senão não vai alcançar o cooperativismo e muitas vezes a cooperativa não vai atingir o seu objetivo. Então, falando em cooperativismo, nós temos cooperação, cooperado, cooperativo, cooperativa e também trabalho em equipe, a gente sempre trabalhar juntos. Essa é a ideia principal do cooperativismo, a gente buscar atingir objetivos que é da comunidade que está inserido, de todos os cooperados ali, e está atingindo tanto essa vantagem aí de que sozinho eu não conseguiria. Então eu me associo, eu me organizo de forma cooperada para alcançar objetivos maiores ainda, porque trabalhando juntos, trabalhando em equipe, nós conseguimos atingir objetivos muito melhores. Falando ainda sobre o cooperativismo, algumas definições que nós trabalhamos nas nossas aulas, que o cooperativismo é uma filosofia de vida, é um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Quando nós falamos lá, desde a primeira cooperativa, ela visava isso, essa questão como uma filosofia de vida, um modelo socioeconômico que buscava o desenvolvimento econômico dos envolvidos e também o bem-estar social de todos os envolvidos na cooperativa e também naquela comunidade que eles estão inseridos. Os principais referenciais do cooperativismo são participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. Então, as cooperativas, quando a gente fala de uma cooperativa, ela tem esses fundamentos aí como os referenciais. Participação democrática, por isso que nós falamos que todos têm voz através do voto, através da participação e do acompanhamento. Solidariedade, da ajuda mútua, você trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, você está sendo solidário um com o outro. Independência e autonomia, tanto quando nós falamos da questão econômica, da parte financeira e também da parte social aí. E se você se recapitular um pouquinho, nós vemos também que as cooperativas têm alguns princípios que vai trabalhar na educação, na parte da comunidade aí que ela está inserida. Falando ainda sobre as cooperativas, agora nós passamos da parte do funcionamento e da estrutura da cooperativa. Isso, se vocês recapitularem, nós falamos lá nas nossas primeiras aulas. Então, nós começamos, falamos lá da Assembleia Geral, que ela precisa acontecer na cooperativa, e a Assembleia Geral é o órgão supremo da cooperativa. Por que ela é o órgão supremo? Porque ela lembre-se que é democrático, um processo democrático, e ela vai estar trabalhando ali no momento da Assembleia Geral, todos os cooperados, todos os associados terão voz e poderão participar democraticamente. A Assembleia Geral, ela pode ser chamada e abreviada também com AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que ela é realizada obrigatoriamente uma vez por ano. Sempre ela acontece no decorrer dos 3 primeiros meses do ano, e ela o que acontece nessa Assembleia Geral? Vai deliberar, vai tratar sobre assuntos em relação às prestações de conta, aos relatórios, aos planos de atividade da cooperativa, a destinação das sobras e a fixação dos honorários de todos os envolvidos na parte da cooperativa, a cédula de presença, porque vai ter um registro da presença de todos os cooperados ali participando da Assembleia Geral. Eleição, nessa Assembleia Geral vai ter a eleição dos conselheiros administrativo e fiscal e qualquer outro assunto que é de interesse dos cooperados. Então, na Assembleia Geral, resumidamente, ela acontece uma vez, a Assembleia Geral Ordinária, ela acontece uma vez por ano, entre os 3 primeiros meses do ano. Ela vai deliberar sobre os assuntos prestação de conta, relatórios financeiros, relatórios de todas as atividades da cooperativa. Vai ter ali o registro de
dos cooperados que participaram dessa assembleia. Eles vão estar sendo registrados através da cédula de presença, que às vezes pode ser uma ata, que no final dessa ata os cooperados que participou redigido uma ata, e ao final também eles assinam essa ata concordando da participação dele. E todos os outros assuntos também que for de interesse da cooperativa vai ser tratado. É claro que não é montada uma pauta e distribuída essa pauta para todos os cooperados, e aí ele tem a opção de inserir um novo assunto na Assembleia Geral Ordinária. Falamos da Assembleia Geral Ordinária, vamos ver sobre a Assembleia Geral Extraordinária. Enquanto a ordinária ela acontece uma vez a cada ano, nos 3 primeiros meses, a Assembleia Geral Extraordinária ela é realizada sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa. Então, sempre que for necessário tomar uma decisão, pode-se convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com a necessidade. Lembrando aí que a sigla que é utilizada para a Assembleia Geral Extraordinária é a AGE. Então, sempre que houver necessidade ou precisar deliberar, precisar tomar decisões em relação a qualquer assunto de interesse da cooperativa, pode ser convocado uma Assembleia Geral Extraordinária. Ela é de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre assuntos relacionados à reforma do Estatuto, fusão de cooperativas, incorporação, desmembramento, mudança de objetivo e dissolução voluntária. Então, alguns assuntos, esses assuntos aqui não se tratam lá na Assembleia Geral Ordinária, sim numa Assembleia Geral Extraordinária, que ela pode ser convocada de acordo com a necessidade. Não é necessário que tenha todos esses assuntos que nós citamos aqui para convocar uma Assembleia Extraordinária, mas de acordo com a necessidade. O ideal é que quando há uma necessidade da Assembleia Extraordinária, já convoque ela dentro do prazo necessário para que todos tomem essas decisões e não acumule assuntos em relação à tomada de decisão da cooperativa. Conselho, nós falamos lá que na Assembleia Geral Ordinária, ela vai ter a eleição do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e também tratará os assuntos. Então, o que é o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração da cooperativa? É o órgão superior da administração cooperativa, mas não é o Supremo. Lembre-se que as decisões, elas são tomadas, são deliberadas lá na Assembleia Ordinária. Então, o que o Conselho Administrativo trabalha, quais são as decisões que eles tomam? Eles tomam decisões sobre qualquer interesse da cooperativa e dos seus cooperados nos termos da legislação, sempre observando a legislação vigente, também o Estatuto Social e das determinações da Assembleia Geral. Então, o Conselho Administrativo ele vai gerir as decisões tomadas na Assembleia Geral e vai executar essas decisões, fazer com que elas aconteçam. Então, ele é formado por cooperados. Quem pode participar do Conselho Administrativo? Os cooperados, no gozo dos seus direitos, que estão totalmente ligados à cooperativa, totalmente regularizado, e com os mandatos do Conselho de Administração tem duração de no máximo 4 anos e pode ser renovado durante esses 4 anos. Geralmente os estatutos ele tem um prazo menor, mas o máximo que pode ser renovado é até em 4 anos. E isso sempre vai estar amarrado, vai estar estabelecido lá no Estatuto Social da cooperativa. Conselho Fiscal. Quem é o Conselho Fiscal? Como ele funciona? O Conselho Fiscal ele é formado por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Lembrando que o Conselho Fiscal também é formado somente por cooperados. Então, ele vai fiscalizar a administração, vai fiscalizar as atividades e as operações da cooperativa e vai examinar os livros
fiscais, todos os livros de registro, os documentos, as movimentações e algumas outras atribuições. Então, o Conselho Fiscal, ele trabalha como uma forma de fiscalizar todas as ações da cooperativa. É um órgão independente da administração, são outras pessoas. O Conselho de Administração, quem participa do Conselho de Administração não pode fazer parte do Conselho Fiscal. Então, é importante que ele é um órgão independente, principalmente pela função de fiscalização que ele detém. E tem por objetivo representar a Assembleia Geral, durante a Assembleia Geral, o desempenho das funções durante o período dos 12 meses. Então, na Assembleia Geral Ordinária e na extraordinária pode ser apresentado relatórios financeiros, principalmente lá na Assembleia Geral Ordinária são apresentados relatórios financeiros. Então, o Conselho Fiscal, esses relatórios só podem ser apresentados depois de aprovado por esse Conselho Fiscal, ou às vezes vai ser apresentado e o Conselho Fiscal tem algumas recomendações em relação a esses relatórios. Então, é importante que o Conselho Fiscal seja ativo na cooperativa, que ele trabalhe ali realmente com a função de fiscalizar, com a função de trabalhar em conjunto para que todas as movimentações, todos os registros da cooperativa sejam feitos de acordo com a legislação. Então, o Conselho Fiscal, recapitulando aí, ele é composto por 3 membros efetivos e também 3 membros suplentes. Por quê? Porque se tiver uma reunião do Conselho Fiscal e um dos membros efetivos não puder fazer parte da reunião, o suplente vai representá-lo lá e a reunião vai acontecer normalmente. Falamos lá da Assembleia Geral Ordinária, falamos da Assembleia Geral Extraordinária, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, tudo isso relacionado à estrutura das cooperativas e do seu funcionamento. Vamos falar também sobre o Comitê Educativo e o Núcleo Cooperativo ou Conselhos Consultivos. Esse comitê educativo, ele é temporário, ele pode ser tanto temporário quanto permanente. Os membros dele podem ter um prazo determinado para fazer parte desse comitê, mas também podem ter membros que vão fazer parte do quadro permanente desse comitê. Ele constitui um órgão auxiliar da administração, porque ele vai estar auxiliando mesmo, vai estar trabalhando ali em conjunto de forma com que a administração da cooperativa atinja os seus objetivos de forma com que satisfaça as necessidades de todos os cooperados. Ele pode ser criado por meio de uma Assembleia Geral, com a finalidade de realizar estudos e apresentar soluções sobre situações específicas. Como eu disse no início, quando comecei a falar do comitê educativo, ele pode ser temporário, pode se eleger numa assembleia um comitê educativo ou um núcleo cooperativo que vai tratar só sobre determinado assunto, então situação específica. Então eles terão um prazo ali determinado para trazer uma resolução para aquela situação. Ou também pode ter algumas situações o comitê educativo no quadro permanente aí dos cargos da cooperativa. Falando ainda sobre o funcionamento e as estruturas das cooperativas, nós temos aí o Estatuto Social, que todas as aulas nós comentamos aí que o Estatuto Social é de extrema importância para o funcionamento da cooperativa. O que é o Estatuto Social? O Estatuto Social é o conjunto de normas que vão reger as funções, os atos e os objetivos da cooperativa. Então, ele é elaborado com a participação de todos os associados, de todos os cooperados, para atender às necessidades específicas da cooperativa e dos seus associados. Ele deve sempre obedecer a um determinado padrão. Então, se vocês recapitularem aí quando nós falamos do Estatuto Social, eu posso usar como exemplo um Estatuto Social de uma outra cooperativa, mas eu vou ajustá-lo de acordo com as necessidades, com as especificidades da minha cooperativa. Mesmo assim, não é isso que eu falei agora, não é interessante a gente
copiar, não é conveniente a gente pegar a cooperativa do mesmo ramo, é da mesma situação, tá parecido com a nossa cooperativa, vamos copiar esse estatuto que já está pronto. Não é interessante você fazer isso e nem conveniente. Por quê? Porque mesmo que seja parecido, mesmo que a área de atuação seja a mesma, os objetivos possam ser parecidos, mas os envolvidos, os cooperados, são outros. E é importante que isso seja, o estatuto social seja de acordo com a necessidade de cada organização. É bom deixar claro também, professor, que o estatuto social é um conjunto de normas e a gente não está falando de um órgão, de uma parte. E ele não é o Conselho Fiscal, do Estatuto Social que rege tudo. Então, quando a gente fala de Estatuto Social, a gente está falando de um conjunto de normas, tá? Para a gente não ter essa confusão de confundir com órgãos. Talvez isso seja uma dica aí. Exatamente, o professor dando dica aí para as nossas avaliações. Quando a gente fala aí em relação ao Estatuto Social, ele é uma normativa, ele é um documento que vai reger todo o funcionamento da cooperativa. Não é um órgão, não é um cargo, é um documento. Então, fica aí uma dica para vocês. Obrigado, professor Adriano, aí por dar essa dica para gente. Falando ainda do funcionamento, mas das cooperativas e das estruturas, nós temos o capital social. O que é o capital social? É o valor que, em moeda corrente, no nosso caso em real, que cada pessoa investe ao associar e que serve para o desenvolvimento da cooperativa. Lá no nosso estatuto, que é um documento que vai reger a cooperativa, ele vai dizer quais são os requisitos que o cooperado precisa para ingressar na cooperativa. E, por exemplo, uma das questões vai ser o investimento de capital social, de investir recursos nessa cooperativa. Então, vai ser esse capital social, esse valor que o cooperado que está solicitando a cooperação, a inserção na cooperativa, ele vai investir nessa cooperativa. E nós temos também a demonstração de resultados do exercício, que ao final de cada exercício social, que são os 12 meses do ano corrente, apresenta-se na Assembleia Geral Ordinária o balanço geral e a demonstração do resultado, a DRE, da movimentação financeira da cooperativa. E ele sempre vai conter lá quais foram as sobras e qual foi o fundo indivisível. Lembrando aí que as sobras, quando nós falamos das sobras, é aquele valor que a cooperativa geriu ali e que vai ser rateado entre os cooperados, que vai ser dividido ali e vai ser repassado para os cooperados. O fundo indivisível também é um valor que depois de pagar todas as suas despesas, mas esse fundo indivisível ele fica lá como um recurso para a cooperativa se manter e continuar funcionando. Então é importante que haja também no Estatuto Social da cooperativa, haja essa questão do fundo indivisível, que é o recurso que vai ficar lá como uma reserva para que a cooperativa funcione. Então é importante aí que nós entendamos. Falamos aí do funcionamento da cooperativa, falamos em relação sobre a sua estrutura, só recapitulando aqui com vocês, nós temos aí o órgão supremo maior, que é a Assembleia Geral, que aí ela é subdividida em Assembleia Geral Ordinária, que ela acontece uma vez a cada ano, sempre nos 3 primeiros meses, e vai ter a prestação de conta relativo ao exercício anterior e tomada de algumas decisões em relação ao novo exercício, ao novo ano que está acontecendo. E nós temos a Assembleia Geral Extraordinária, que ela pode ser convocada de acordo com a necessidade para tomar algumas decisões. Nós temos alguns órgãos aí, que é o Conselho de Administração, que trabalha em conjunto lá para a gerência e execução das decisões tomadas nas Assembleias Gerais. Nós temos o Conselho Fiscal, que trabalha com a questão da fiscalização do funcionamento, de todas essas questões que acontecem dentro da cooperativa. Então, o Conselho Fiscal vai estar trabalhando em conjunto. Nós temos aí também a DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, que
precisa ser apresentado, que é os documentos, a comprovação do exercício, da movimentação do caixa, das entradas, das saídas, de toda a movimentação do ano da cooperativa. E aí nós temos aí como um documento norteador, um dos principais documentos da cooperativa, que é o Estatuto Social, que ele deve ser redigido de acordo com as especificidades da cooperativa. Então ele vai ditar, vai trazer todas as regras que precisam ser seguidas pela Assembleia Geral, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal e também pelos outros participantes, aí, os cargos da cooperativa. Falamos do funcionamento das cooperativas, agora nós vamos recapitular um pouquinho como que se deu o cooperativismo no mundo, como que surgiu o cooperativismo no mundo. Nós vamos ver uma externa, que nós já vimos lá na nossa primeira aula, mas só para a gente recapitular. O cooperativismo é um movimento que a cada dia cresce e se fortalece. Seu objetivo é promover o desenvolvimento econômico sustentável, gerando bem-estar social de indivíduos dentro de uma sociedade. Este conceito surgiu há muito tempo atrás, quando os povos mais antigos saíam em busca de alimento ou de abrigo. Eles ajudavam uns aos outros para garantir a sobrevivência. Os agricultores, os artesãos, os mercadores na China, Grécia e no Egito, em união, buscavam uma melhor condição de vida. E o cooperativismo se baseia justamente nisso, na cooperação entre pessoas. A primeira cooperativa oficial surgiu no século XIX na Inglaterra, quando 28 tecelões, que enfrentavam uma situação econômica difícil, começaram a se unir para discutir e encontrar juntos uma forma de melhorar suas vidas. Foi então que criaram uma cooperativa de consumo. Através dessa cooperativa, os associados compravam alimentos sem ter que depender dos grandes comerciantes da época. Todo o funcionamento da cooperativa era orientado por princípios que duram até hoje. Segundo dados da ACI, a Aliança Cooperativa Internacional, 1 a cada 7 pessoas no mundo é associada a um modelo de cooperativa, o modelo empresarial que mais cresce no mundo. Hoje, o setor cooperativo está presente nos 5 continentes. Reúne mais de 1 bilhão de pessoas em mais de 100 países e responde pela geração de mais de 100 milhões de empregos no mundo. Então aí nós vimos aí que o cooperativismo no mundo ele surgiu primeiramente para suprir as necessidades de uma sociedade que estava sentindo dificuldade de se manter ali onde eles estavam inseridos. Então, só recapitulando, ela começou o registro da primeira cooperativa que nós temos foi de 28 tecelões, que eles trabalhavam lá e escolheram se unir para montar uma cooperativa, e ela não pensava só na produção, desde a compra de alimentos em conjunto para que conseguisse num valor melhor, um valor menor e mais acessível. E nós vimos também nas aulas anteriores que quando essa cooperativa ela se preocupava com o bem-estar da sociedade que ela estava inserida. Então ela pensava em formas de construção ou aquisição da casa própria, e se a gente for relembrar algumas questões, ela trabalhava sempre da sustentabilidade econômica dos seus inseridos, de todos envolvidos ali na cooperativa. Vamos ver como que aconteceu o cooperativismo aqui no Brasil. Cooperativismo. Palavra pequena, com significado tão grande. Cooperativismo significa ajudar,
compartilhar, unir. E foi da união que surgiu o cooperativismo no Brasil. O cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço próprio, definido por uma nova forma de pensar do homem, sobre seu trabalho e desenvolvimento social. Hoje, é reconhecido como uma fórmula democrática para a solução de problemas socioeconômicos. O movimento cooperativista surgiu no Brasil em 1847. O médico francês Jean Maurice, junto com um grupo de europeus, fundou nos sertões do Pará a colônia Teresa Cristina, organizada em bases cooperativas. Embora tenha durado muito pouco, essa organização contribuiu na memória coletiva do cooperativismo brasileiro. O cooperativismo cresceu tanto que hoje é dividido em diferentes ramos da economia, como eletrificação, telefonia, indústria, saúde, consumo, transporte, turismo, educação, habitação, mineração, financeiro, entre outros. Sempre pensando no bem-estar dos cooperados e nunca o lucro. Um exemplo comum é o cooperativismo de crédito, que ao final do ano devolve o dinheiro que sobrou aos associados. Você tem a participação no final do ano de todas as sobras que a cooperativa faz a sua demonstração. E no banco não volta. O que você colocar no banco, você não recebe. Porque dentro da cooperativa, desde um boleto que você pague, ou um talão de luz ou de água, juntando tudo isso, no final do ano tem as sobras onde são repartidas para todo o quadro social. O Brasil tem mais de 6.500 cooperativas, atendendo mais de 11 milhões de associados. No total, as cooperativas beneficiam 36 milhões de pessoas. Então aí nós vimos também como o cooperativismo surgiu no Brasil e a importância dele para a nossa economia. Eu quero que vocês tenham isso em mente sempre, que o cooperativismo, as cooperativas, elas acontecem e são de extrema importância para a nossa economia. Então nós falamos aí, recapitulamos um pouquinho aí de como surgiu, mas a primeira cooperativa aqui no Brasil, como nós já vimos nas aulas anteriores, e com certeza está fresco aí na memória de vocês, foi uma cooperativa da área de telefonia e que os cooperados ali se uniram para melhorar. Então lembre-se melhorar a sua situação. Lembre sempre que as cooperativas elas trabalham em conjunto, é ajuda mútua, trabalhar um ajudando o outro para que todos consigam melhorar as suas condições tanto sociais quanto econômicas. Falando ainda sobre as cooperativas, existem os princípios do cooperativismo. Existem alguns princípios que é importante que nós tenhamos em mente, que são os princípios do cooperativismo. Vamos ver quais são eles. O primeiro, que é a adesão, ela é voluntária e livre. Para participar de uma cooperativa, eu não obrigo ninguém a participar. Ele tem que escolher participar dessa cooperativa. É também uma gestão democrática pelos membros da equipe. Então, quando a gente fala lá que na Assembleia Geral, ou na Assembleia Geral Extraordinária ou Ordinária, cada cooperado ele tem voto, ele tem voz, então por isso é uma gestão democrática por todos os membros. Participação econômica dos membros, para eu fazer parte dessa cooperativa, me vincular a essa cooperativa como cooperado, eu preciso investir nessa cooperativa, como nós falamos lá, que o Estatuto Social vai deixar isso claro. Autonomia e independência. As cooperativas, elas tomam suas decisões de acordo com os interesses dos seus cooperados. Então, o cooperativismo ele é autônomo, ele é independente, ele não depende de outras instituições ali para tomar suas decisões. É claro que ele depende da legislação vigente. Outra questão, outro princípio, que é em relação à educação e à formação e à informação. Lembre-se que desde a primeira cooperativa, ela sempre visa a educação, a formação e a informação dos seus cooperados. Outro princípio, a intercooperação, é
trabalhar aquela questão da ajuda mútua mesmo, trabalhar em equipe, trabalhar um com o outro e também o interesse pela comunidade. Para que essa cooperativa existe? Quais são a importância dela para a comunidade que eu estou inserida? Então esses são os princípios aí do cooperativismo. Sei que você anotou aí, que você sabe já que, por exemplo, a adesão, se alguém perguntar, para eu fazer parte de uma cooperativa, eu sou obrigado a fazer parte, vai estar montando uma cooperativa aí na minha comunidade, que é para envolver toda a minha comunidade. Eu sou obrigado a fazer parte dessa cooperativa? Não, a adesão ela é voluntária e livre, vai ser de acordo com a sua disposição em participar. Participação econômica dos membros também ela é importante aí, que é o valor ou a contrapartida que você vai investir na cooperativa para estar podendo fazer parte dessa cooperativa. Falamos dos princípios, o cooperativismo também tem alguns valores, que está em consonância, que está indo juntamente com os princípios do cooperativismo. Por exemplo, a solidariedade. Quando eu falo em trabalhar em equipe, ajudar um ao outro, eu estou sendo solidário, eu estou sendo participativo, eu estou pensando em conjunto. E também quando eu falo em justiça social, que é um outro valor do cooperativismo, eu estou pensando de forma justa. Uma das questões que as cooperativas elas trabalham, por exemplo, quando ela decide, nós vamos comprar, como lá na primeira cooperativa que nós tivemos no mundo, que ela decidiu comprar alimento para a comunidade que ela estava inserida, para conseguir um preço mais justo, um preço mais acessível para os seus cooperados. Outra questão, outro valor do cooperativismo é a liberdade. Então, quando fala da democracia, todos os cooperados eles têm a liberdade de estar trabalhando em conjunto. A democracia também é um dos valores do cooperativismo e a equidade também nós temos como valor do cooperativismo. E aí nós falamos dos princípios, dos valores e nós temos as virtudes também do cooperativismo. Que são essas 12 virtudes que o cooperativismo tem, ela é visando a funcionabilidade da cooperativa, o alcance dos seus objetivos. Primeiro, reconstituir uma propriedade coletiva. Lembre sempre, por mais se alguém participa do conselho administrativo, não é ele que manda, ele está pensando no conjunto da cooperativa. Suprir todos que estão ligados em relação à cooperativa. Das virtudes que eles trabalham é sempre pagar a dinheiro. O senhor tem dúvida da Nova Califórnia, participação aqui, parabéns pela participação. Muito obrigado. Eles estão pedindo para falar um pouquinho mais sobre a equidade, ok? Sim, sim. Voltando lá nos valores só é a aluna Lidiane que está. A aluna Lidiane, obrigado. Parabéns aí pela participação aí. Voltando sobre os valores do cooperativismo, que nós falamos da solidariedade, liberdade, democracia, justiça social e da equidade. Quando nós falamos da equidade, nós estamos pensando aí em todo esse pensamento que nós já falamos em relação à cooperativa, o trabalho junto, sempre do equilíbrio financeiro, social e da comunidade que essa cooperativa está inserida. Então nós precisamos ter esse equilíbrio aí em relação à sua cooperativa. Por isso que quando nós falamos lá sobre as sobras, que é como elas acontecem, elas são divididas entre os seus cooperados. Nós vimos agorinha no vídeo ali o depoimento que quando você investe numa empresa, por exemplo, o retorno vai ser de acordo com o seu investimento e parte fica para a empresa. Quando você investe numa cooperativa, todas as operações que você faz, ela vai ter retorno para você também, porque você é um cooperado. Espero que tenha ficado claro aí para a aluna que enviou a tutora já agradeceu aqui a resposta. Muito obrigado. Continuando aqui, falando sobre as virtudes. Nós falamos lá
sobre as 3 primeiras virtudes, eu estava falando sobre pagar sempre a dinheiro. Se vocês perceberem, das virtudes do cooperativismo é sempre incentivar a estabilidade financeira dos seus cooperados. Então, desde a cooperativa e os seus cooperados, eles vão sempre trabalhar essa questão de sempre pagar a dinheiro, sempre pagar à vista nos seus investimentos. Abolir os conflitos, eliminar as formas de todos os conflitos, como nós falamos lá que é democrático, então as decisões são em conjunto. Recapitulando em relação à democracia e sobre abolir os conflitos, quando há nós já até exemplificamos nas aulas anteriores, quando eu tenho uma ideia, eu lanço uma ideia, o professor Adriano tem uma ideia e a gente põe em votação na nossa cooperativa, a ideia vencedora ela passa a ser não só a ideia do professor, por exemplo, a ideia do professor Adriano, a sugestão venceu, teve a maioria dos seus votos, ela passa a ser a minha ideia também, eu me aproprio dessa ideia, porque coletivamente nós entendemos que esse é o melhor para a minha cooperativa. Então, sempre visando abolir os conflitos. Combater o alcoolismo através da educação, através do comitê educativo e de outras ações da cooperativa também. Educar economicamente o povo. Quando a gente fala que uma das virtudes é pagar dinheiro, a cooperativa está incentivando a que os seus cooperados, a sua sociedade, sejam educados economicamente também. Falando ainda sobre as virtudes, estabelecer sempre o preço justo. Então, as cooperativas elas sempre vai buscar trabalhar com preço justo. Poupar sempre sem sofrimento. Porque se ela educa economicamente falando, ela vai trabalhar com as formas de você poupar sem sofrer, sem ter muitas rupturas e sem ter muitos problemas. Nós já falamos de reconstituir uma propriedade coletiva, viver melhor quando se organizamos de forma cooperativamente falando, nós estamos buscando com que as pessoas envolvidas tenham uma vida melhor. Eliminar o lucro capitalista quando eu trabalho com o preço justo. Eu já estou eliminando o lucro capitalista de preços muito acima preços acima do valor praticado no mercado ou mesmo do preço que a mercadoria vale mesmo. Eu estou eliminando o lucro capitalista. E integrar as mulheres nas questões sociais. Então, todos, independente do gênero, eles participam aí da cooperativa. Então, nós falamos aí das 12 virtudes da cooperação que estão inseridas diretamente ligadas na cooperativa. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. E quando nós pensamos dessa forma, com essas virtudes, nós melhora em todos os aspectos, não só quando a gente está falando numa cooperativa, melhora os nossos relacionamentos na nossa família, na sala de aula, aí, quando a gente não tem um pensamento egoísta, quando a gente está pensando na ajuda mútua, a gente está trabalhando coletivamente. Então é importante que essas virtudes, que esses valores, esses princípios que nós acabamos de falar, eles passem a fazer parte do nosso dia a dia. Falando aí, falamos das virtudes, dos princípios e dos valores da cooperação e do cooperativismo, vamos recapitular sobre o símbolo do cooperativismo. Se vocês se recapitularem, é formado aí pelo círculo e pelos 2 pinheiros, que a soma dessas figuras, ela nasceu o emblema do cooperativismo, que aí nós temos o círculo, nós temos os pinheiros e temos as cores também que nós vimos nas aulas anteriores, que é importante. Então, um círculo abraçando os 2 pinheiros para indicar a união, a coesão do movimento cooperativista e a imortalidade e a eternidade. Lembre-se que quando nós falamos do círculo, ele não tem início nem fim. Então, por isso que ele representa a imortalidade e a eternidade dos princípios cooperativos e também da questão da fecundidade dos seus ideais e a vitalidade e a energia dos seus adeptos, dos cooperados. Então, quando você visualizar esse símbolo, você já pode falar, esse é o símbolo do cooperativismo.
Então, quando uma organização utiliza esse símbolo, isso quer dizer que ela é uma cooperativa, ela se organiza de forma cooperativamente com várias pessoas envolvidas. Recapitulando aí, nós falamos lá sobre o funcionamento e a estrutura das cooperativas. Nós temos aqui o modelo da estrutura formal para a gente visualizar. Nós falamos lá da Assembleia Geral, que ela pode ser ordinária ou extraordinária, e aí tem os representantes, que é tanto regionais quanto os representantes dos órgãos relacionados à cooperativa, mas ele não faz parte, ele está aqui como apoio mesmo às cooperativas. E aí depois nós temos o Conselho de Administração, que é importante aí para o funcionamento e para a execução das decisões tomadas na Assembleia Geral da cooperativa. E aí, paralelamente, nós temos o Conselho Fiscal, que ele vai acompanhar e fiscalizar as ações desempenhadas, todas as movimentações da cooperativa. Podemos ter aí uma auditoria externa que está relacionada aos órgãos, aos representantes regionais ou às outras centrais de representantes do cooperativismo. E aí nós temos a diretoria eleita, que é o presidente, o vice-presidente, o diretor administrativo, o diretor comercial, o diretor técnico, o diretor industrial. Lembrando que essas diretorias aqui, elas vão estar descritas no Estatuto Social. Não necessariamente quer dizer que a cooperativa vai ter somente essas diretorias ou obrigatoriamente ter essas diretorias. Vai estar lá no Estatuto Social da cooperativa dizendo qual é os cargos, os órgãos que precisam ser eleitos. Só para que nós possamos entender aí, gravar e ter isso na nossa mente, nós temos a Assembleia Geral, que é o órgão supremo, depois nós temos o Conselho Administrativo, que vai estar executando as decisões tomadas na Assembleia Geral, tanto extraordinária ou ordinária. Depois nós temos o Conselho Fiscal, que vai fiscalizar essas ações, e aí nós temos a diretoria eleita da cooperativa. Vamos falar agora sobre os 13 ramos do cooperativismo, de 13 ramos das cooperativas que podem existir. É importante que vocês tenham em mente que existem os 13 ramos, ou na nossa disciplina nós não estamos aprofundando sobre esses 13 ramos, porque vocês terão uma disciplina específica que vai trabalhar sobre os ramos das cooperativas, mas aí nós, recapitulando, que nós temos o ramo agropecuário, nós temos o ramo de consumo, o ramo de crédito. O que o ramo agropecuário trabalha? Ele reúne produtores rurais, que vai desde da extração, do cultivo e produção através da terra. Então, todos os agropecuários, todos que estão reunidos aí em relação à extração da terra para plantio ou para criação de animais, está relacionado ao ramo agropecuário. De consumo, destina-se à compra comum de artigos para consumo dos cooperados. Então pode se organizar uma cooperativa para fazer algumas compras em grande escala. Temos a cooperativa de crédito, que é tanto de atuação rural e urbana, sempre promovendo a poupança e funcionamento das necessidades dos empreendimentos dos seus cooperados. Nós temos aí a cooperativa educacional, que pode se agrupar pais, professores, alunos, empreendedores do setor educacional. Temos aí o ramo de cooperativa especial, que vai fornecer a integração de pessoas que precisam ser tuteladas ou acompanhadas, que precisam tem algum tipo de atendimento especial. Nós temos a cooperativa habitacional, que vai visar a construção de casas ou de empreendimentos, manutenção, administração de conjuntos habitacionais. Nós temos a de infraestrutura, que vai oferecer aos seus cooperados, seus associados, serviços essenciais como energia elétrica e telefonia. Temos a mineral, que vai ser a extração de minérios, de produtos
minerais. Nós temos a de produção, que agrupa profissionais que fabricam por meios próprios um ou mais tipos de bens ou produtos. Nós temos a de saúde, que vai se destinar à promoção de saúde da humanidade, da comunidade que ela está inserida. Nós temos o ramo de trabalho, que vai organizar administrativamente profissionais que prestam um determinado tipo de serviço. Temos as cooperativas de transporte também, que prestam serviço de deslocamento de cargas ou de passageiros. Turismo e lazer, que vai oferecer serviços turísticos, de viagem, empreendimentos, hospedagem, entre outros relacionados ao turismo e ao lazer. E aí, desses ramos das cooperativas, nós temos alguns ramos, esses são os dados que nós temos em 2012, que é os últimos dados que nós temos, dos principais ramos em relação à geração de emprego. Lembrando aí que os principais que geram mais empregos, primeiramente o agropecuário, despontando na frente com a geração de empregos, depois nós temos a de saúde, a de crédito, de infraestrutura e assim sucessivamente. A especial, em 2012, nós ainda não tínhamos nenhuma cooperativa, mas nós temos essas cooperativas aí no Brasil, gerando essa quantidade de empregos. Em 2012, há uma geração de emprego significativamente ligados diretamente às cooperativas, fora as gerações de empregos que não estão ligados tão diretamente. Mas só que se alguém te perguntar quais são os ramos de cooperativas que geram mais empregos, você pode dizer, primeiramente o ramo agropecuário, depois o ramo de saúde, o ramo de crédito. Esses são os 3 principais ramos que mais geram empregos na sociedade brasileira, com dados de 2012. Nós temos aqui também um demonstrativo que nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos lá na nossa terceira aula, que é a questão de quantidade de cooperativas, quantitativo de cooperativas por estado. Nós temos, olhando aí um ranking de qual estado que tem mais cooperativas, nós temos aí o Rio Grande do Sul com 1.026 cooperativas. Aí depois ele é seguido por algumas outras cooperativas que tem um número expressivo também. Que, por exemplo, aí nós temos São Paulo, que tem 932 cooperativas, lá com os dados de 2012. Nós temos depois a Minas Gerais, depois nós temos a Bahia. Esses são os 4 principais estados aí que tem o maior número de cooperativas. E se alguém perguntar para você aí quais são os principais em números de cooperativas, nós temos aí Rio Grande do Sul, como nós falamos, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, os 4 principais. Ou se alguém te fazer uma pergunta, você sabe quantas cooperativas nós tínhamos em 2012 em Rondônia? Nós tínhamos 107 cooperativas legalmente registradas. Então é importante aí que a gente tenha esses números, porque para que vocês consigam compreender a expressão das cooperativas. O total de cooperativas em 2012 era de 7.062 cooperativas. Falamos aí, e aí chegamos em alguns assuntos que nós vimos na última aula, que está mais fresquinho na memória de vocês. Falamos na última aula, o professor Adriano trouxe aqui a importância do trabalho em equipe e das ações que o trabalho em equipe proporciona à cooperativa. Okay, então, o trabalho em equipe proporciona agilidade nas informações. Se você trabalhar direito com a equipe, as informações vão girar mais rápido e com melhor qualidade. Riqueza de ideias, mais pessoas pensam diferente e provavelmente encontrem novos tipos de processos. A possibilidade de maiores desafios, pois os resultados são compartilhados. Eu posso arriscar um pouquinho mais, porque nós temos um grupo mais forte, consegue ampliar mais mercado. E estar comprometido e não somente participando, né? A gente contou até a história da sociedade do porco com a galinha, mas é essa a ideia, você tem que estar junto, comprometido, todo mundo, não só participando, para não chegar no final lá e falar assim,
deu errado, se deu errado aí, se deu errado o problema é seu, né? Se deu certo, o sucesso é nosso, o errado o problema é seu. Isso não deve acontecer nas cooperativas. A gente tem que trabalhar através do comprometimento e não somente a participação. Quando o líder é escolhido democraticamente entre os cooperados, a cooperativa, e é assim que funciona a cooperativa, tendem a ter melhores resultados, mas a gente faz a ressalva aqui que a gente tem que saber escolher o líder. O cara tem que ter algumas qualidades, que é o que a gente vê no próximo slide, relacionado à governança corporativa, perdão. Ou até mesmo governança cooperativa, né? Governança é o poder de controle e direção da empresa. É quem vai dizer para onde a empresa vai e como a empresa vai. Lembrando que para onde a empresa vai, a decisão sempre é em assembleia e em decisão da maioria dos seus associados. A governança cooperativa pensa também em superar conflitos entre a propriedade e a administração da empresa. Ou seja, aquilo que eu quero e aquilo que o todo quer tem que ser respeitado, que a gente costuma chamar de conflito de agência. Então, as pessoas têm que ver que a ideia dele tem que ser parecida ou equivalente à ideia que a maioria do grupo pretende. A inexistência de agentes perfeitos, né, e a impossibilidade de se elaborar contatos completos. O que a gente quer dizer aqui? Ninguém é perfeito, mas em cima da boa governança, os agentes conseguem, através das metas traçadas, através do que a gente chama de dinâmica de funcionamento, ou até mesmo das rotinas das cooperativas, vocês conseguem, através de uma boa governança, que os resultados sejam os melhores possíveis. Criação de sistema de monitoramento e de incentivos. A gente tem que saber medir, tem que ter mecanismos para medir, como também de incentivo para aquele que deu certo, para aquele bom, que aquele está produzindo bem pela cooperativa, também tenham os seus benefícios para que ele não se sinta só mais um. E isso aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Alinhamento entre a atuação dos administradores e os proprietários e de todos os cooperados. Ou seja, o gerente empreendedor tem que ser líder, não tem que ter chefe. Ele tem que trazer novas ideias, correto? Ele tem que criar condições de fazer melhor ainda. Esse é o papel de gerente administrador. E ele tem que administrar tanto os recursos humanos quanto os recursos materiais, ok? Dessa forma, a gente finaliza a nossa revisão. Gostaria de mandar um abraço para todos os polos, para todas as escolas que participaram junto com a gente aqui. A Kelly Bonanese, de Nova Califórnia, o Gleidson Costa, lá de Rolim de Mouras, através de cada um desses eu cumprimento cada um dos alunos. O José Luiz, do distrito lá de Paraná, distrito de Estrela de Rondônia. O professor Claudemir, Claudemir, da escola César Freitas Cassol, o professor Ricardo Gomes, de Rondominas, de Ouro Preto, né, o professor Orlando, o professor Valdir, o professor Gleidson, o professor Clilson e o professor Acelir. Parabéns a todos e através deles eu gostaria de cumprimentar cada um dos alunos. Foi muito bom estar com vocês. Estamos sempre abertos às suas considerações. Foi muito bom trabalhar com vocês e até uma próxima vez, se Deus quiser. Professor Samuel. É isso mesmo, professor Adriano. Estendendo os cumprimentos aí do que o professor Adriano fez, eu quero aproveitar e cumprimentar a todos vocês aí, agradecer pela atenção e pela colaboração e a cooperação que vocês tiveram conosco durante essa disciplina e queremos assim, com o coração mesmo grato, com gratidão a todos vocês pelas participações, pela atenção, pelas colaborações que vocês tiveram. Foi um prazer estar aqui com vocês, estamos abertos a sugestões, a dicas, abertos a exemplos, a vocês exemplificarem aí o que vocês aprenderam e já estão aplicando na prática. E também aproveitar e desejar uma excelente prova. Eu sei que vocês vão sair muito bem na prova porque vocês estudaram. Então, desde já eu já quero
estender os parabéns a vocês pelo sucesso na prova que vocês vão fazer agora. Boa prova a todos, um forte abraço, fiquem com Deus.